Olá, seja bem-vindo, sou Lênio, aqui no canal O Caminho, estamos estudando sobre o caminho da carne, que é o caminho do homem, e o caminho do Espírito, que é o caminho de Deus, ok? Hoje aqui, na nossa 8ª aula, quero abordar uma questão, um tema, que de certa forma, ele é um tema, é um assunto que de certa forma ele é um assunto que ele tem que ser aplicado agora. Nós precisamos buscar o entendimento desse assunto agora, porque ele tem tudo a ver com a essência de tudo aquilo que a gente tem falado até agora. De tudo aquilo que a gente tem falado até agora. Inclusive, não só tem a ver com a essência de tudo aquilo que a gente tem falado, tem estudado até agora, como este assunto agora que nós vamos abordar, entendo ser que é um dos principais, vamos dizer assim, uma das principais engrenagens, uma das principais matéria-prima, vamos dizer assim, utilizada inclusive para milhares e milhares de pessoas ou algumas dezenas de pessoas que estão trazendo na internet, no YouTube, né, em vídeos, em blogs, em estudos, enfim, em várias áreas, vários locais da internet, para poder trazer, para poder estar orientando as pessoas, ok? E o assunto que nós vamos abordar hoje chama-se motivação. E à luz das Escrituras, agora nós vamos avaliar esse contexto, motivação, essa palavra motivação, no contexto que a gente está estudando, que é o caminho do homem, que é o caminho da carne, e o caminho do Espírito, que é o caminho de Deus. Que na verdade você vai perceber que toda a vida, seja ela em qual área for, em qual circunstância for, em que nicho da vida for, que área da vida for, área que tem a ver com o seu trabalho, área que tem a ver com o seu relacionamento interpessoal, área que tem a ver com o seu relacionamento familiar, área que tem a ver com o seu crescimento profissional, área que tem a ver com a sua educação emocional, se é que podemos dizer assim. Existe até um termo, né, muito ensinado por pessoas, que chama-se inteligência emocional, ok? Então nós vamos abordar esta palavra motivação, é a base praticamente de tudo na nossa vida, tá? Então nós vamos partir por esse assunto agora aqui e vamos entender algumas coisas primordiais que eu tenho certeza que você, após a leitura dessa palavra agora na Bíblia, com o entendimento dessa situação, da palavra motivação nas Escrituras hoje, vai inclusive vai inclusive ajudar você a se desvencilhar, a você abandonar tudo aquilo que você talvez supostamente possa ter ouvido sobre motivação, ok? Você vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Como de costume, vamos começar com uma oração, ok? E também só avisando, você que está chegando aqui nesse 8º vídeo, este 8º vídeo nessa série que a gente está abordando aqui dos estudos, que a gente está tratando como o caminho do homem, que é o caminho da carne, e o caminho do Espírito, que é o caminho de Deus. Se você está chegando nesse 8º vídeo aqui, é possível sim você entender o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, sem que você tenha investido tempo nos outros vídeos demais. Embora vai ser muito eficaz para você compreender o que a gente vai falar, se você assistir todos os outros vídeos onde nós tratamos sobre o caminho da carne, o que é o caminho da carne, o que é o caminho do homem, o que é o caminho do Espírito, o que é o caminho de Deus. Mas se você estiver chegando aqui nesse vídeo, no 8º vídeo, neste vídeo em específico aqui, você vai compreender sim, você prestando atenção e analisando bem o contexto que a gente está falando, de acordo com o que a Bíblia fala sobre esse assunto e que nos chama a atenção para isso, você vai certamente ficar esclarecido sobre isso. E acredito que vai ser até motivante para você a poder
ao assistir os outros vídeos anteriores, que vão te dar mais base para você entender isso que nós vamos estar abordando aqui, ok? Então vamos começar esse vídeo com intermédio de uma oração. Santo Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor, o único Deus vivo, Deus verdadeiro, o Senhor que conhece os corações, perdoa-se, o Senhor que conhece os corações e todas as coisas, e o nosso estado, e a nossa vida, e a nossa estrutura, e como diz a tua palavra, a Bíblia, e tu sabes que nós somos pó, somos carentes da tua direção, da tua misericórdia, da tua graça, do teu favor, para que possamos, à luz da tua santa palavra, Pai, que possamos entender este assunto de muita importância para nós, Senhor, que vamos tratar sobre a motivação. Peço a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, a Tua orientação, a Tua ajuda, a Tua inspiração, a Tua revelação na Tua palavra, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor, estarmos buscando sempre a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é perfeita, ela é boa e agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Só um minutinho. Motivação. Motivação. O que é? Eu não vou entrar nos detalhes técnicos da palavra, como diz no dicionário. Nós vamos abordar esta palavra partindo de um princípio. Ok? Nós vamos abordar essa palavra partindo de princípio. Que princípio é esse? Seguinte princípio. Não existe, veja bem, não existe nenhum ser humano na Terra. Não existe nenhum ser humano na Terra. Nunca existiu nenhum ser humano na Terra. Não existe nenhum ser humano na Terra. E não vai existir nenhum ser humano na Terra que não exista sem que tenha uma coisa dentro dele que chama-se motivação. Todo ser humano tem motivação. Todos têm motivação. Não existe um ser humano que não tenha motivação. Não tem. Então, partindo desse princípio, e esse princípio que eu estou abordando, que não existe nenhum ser humano que não tenha motivação, isso está embasado no quê? Porque se você for procurar certamente no dicionário, a palavra de motivação ela vai ter uma base técnica, indicando a pessoa a entender o que o dicionário diz sobre motivação. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que motivação, o contexto de motivação, o que de fato significa motivação, o dicionário não consegue te explicar. Não consegue. Porque esta palavra motivação, ela tem uma raiz muito mais profunda do que você imagina. A palavra motivação, ela está... imagine você o seguinte, o que é esta palavra motivação? Eu vou dar um exemplo para você o que é de fato esta palavra motivação. Vamos imaginar uma pequena árvore. Uma pequena árvore de 2 metros de altura, uma pequena árvore, com alguns galinhos, algumas flores, algumas folhas, alguns galhos, pequena árvore. E esta árvore, ela tem, se você olha o tronco dela, tem tudo que é visível, está sobre a terra, embaixo da terra ela tem a raiz. E a raiz dessa árvore, ela está plantada no terreno. Ela está por baixo do terreno, apegada à estrutura da terra.
E todas as suas veias das suas raízes, elas estão de certa forma inteiradas, entrelaçadas com a estrutura do terreno. E a raiz dessa árvore, ela está, além de estar entretida, entrelaçada, misturada, mergulhada, fazendo parte deste terreno, esta raiz, ela recebe do local onde ela está inserida, ok? Ela recebe no local onde está inserida alguns nutrientes ali, para que ela possa conduzir esses nutrientes para a árvore, por exemplo, e manter a árvore frondosa. Então, à medida que cai a água sobre o solo, à medida que aquele solo de alguma forma vai sendo aguado, né, vamos dizer assim, né, e o que acontece? Aquela árvore ela vai sendo, vai recebendo ali o que ela precisa, e ela vai receber o que ela precisa através da raiz dela, ok? E aí que está o detalhe. O que motiva esta árvore? Sabe o que motiva esta árvore? O que motiva esta árvore são aquelas coisas, aqueles elementos químicos, certo? São aqueles elementos que contém na terra e que contém ali naquele ambiente onde a raiz está. E o que motiva a árvore são esses elementos que vão subindo através da raiz da árvore, levando tudo que a árvore precisa. Então, o que motiva esta árvore? Não é a raiz dela. A raiz dela é o condutor que recebe o quê? A motivação. Percebe qual que é de fato o significado de motivação? Motivação de verdade, para você obter o entendimento do que é verdadeiramente motivação, você tem que entender assim. Porque tudo que você compreender sobre motivação, que não te leve o mais profundo possível para você entender com que você está sendo alimentado, você nunca vai entender o que é motivação. Percebe? Então, todas as histórias, todos os vídeos que você assistir e todos os textos que você lê sobre motivação, se não te levar você a fazer uma contemplação e fazer uma análise, em você buscar a origem daquilo que você está sendo alimentado, qual o tipo de comida que você está recebendo para a sua existência, você nunca vai entender o que é motivação. Aliás, você vai ser uma pessoa que sempre vai estar buscando sensações, acreditando que você está buscando motivações. Percebe? É isso mesmo. Se você não entender motivação assim, que é assim, você sempre vai estar buscando sensações, percepções, opiniões, visões, para você ter motivação, acreditando que você está buscando motivação. E não, você não está buscando motivação. Nós vamos ver isso aqui nas Escrituras. Ok? Então, esse é um ponto que eu quero te falar. Motivação é nada mais, nada menos. Motivação é nada mais, nada menos. O tipo, quem determina a sua motivação, o que é motivação? É o alimento que você está comendo para a sua existência. Isto é motivação. Ok? Vou ler aqui com você, vou começar a ler daqui o Salmo 119. O Salmo 119 foi escrito pelo salmista Davi, rei de Israel, o homem que a Bíblia nos diz que
O Senhor Deus diz a respeito dele: este é um homem segundo o coração de Deus. Deus disse que Davi era um homem que tinha o coração de Deus. Presta atenção no que eu acabei de falar, o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos fala, Deus disse através das Escrituras, que Davi era um homem que tinha o coração de Deus. Te faço a seguinte pergunta: este homem tinha motivação? Este homem tinha motivação? Percebe? Então, você entendendo o que nós estamos abordando aqui vai fazer toda a diferença para você entender sobre o que é motivação. E a partir do momento que você entender isso aqui, nunca mais na sua vida, nunca mais na sua vida, você vai ter dúvidas sobre o que é motivação e se você é uma pessoa motivada ou não. Você nunca mais vai precisar se preocupar com esse tipo de assunto. Ok? Vamos entender então. Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Preste atenção neste versículo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Olha o que o texto não está dizendo. Olha o que o primeiro versículo não está dizendo. Bem-aventurados os que trilham caminhos que dão resultados rápidos. Não está escrito isso, né? Bem-aventurados os que trilham caminhos que os traga sensação de felicidade. Não está escrito isso. O salmista escreveu assim, primeiro versículo do capítulo 119, que ele escreveu: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Davi estava dizendo: bem-aventurados, felizes de fato serão, bem-aventurados os que trilham caminhos retos. Bem-aventurados que trilham caminhos retos. Bem-aventurados, felizes, muito felizes, aqueles que andam por caminhos claros, caminhos nítidos, caminhos certos, caminhos retos, caminhos não duvidosos, caminhos que têm inclusive uma boa certeza de que são caminhos éticos. Esses são os caminhos retos. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Portanto, Davi, ele sabia que precisava andar por caminhos corretos, caminhos retos, e concomitantemente, e ao mesmo tempo, e andam na lei do Senhor. Tem a Bíblia, tem as Escrituras como fonte de regra e prática de vida, que te auxilia a andar por caminhos retos, porque é a lei de Deus, é a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Davi sabia disso. Portanto, bem-aventurados os que andam por caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos
e o buscam de todo o coração. Bem-aventurados os que buscam os teus testemunhos. Bem-aventurados aqueles que buscam a aplicação de que Deus faz da sua palavra. Bem-aventurado aquele que lê as Escrituras, entende as Escrituras e busca o entendimento das Escrituras e percebe que o testemunho de Deus, a obra de Deus, é perfeita. Portanto, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que guardam os seus caminhos, que guardam a sua obra, a obra de Deus, e o buscam de todo o coração. Felizes são estes. Versículo 3. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Vamos dar uma pausinha aqui. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Por que eu pedi uma pausa aqui? Olha o outro ponto que eu estou abordando sobre motivação aqui, que eu quero mostrar para você nesse versículo 4 agora, e fazer aqui um confronto. Versículo 4 é escrito assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Davi falou assim: Tu ordenaste os teus mandamentos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Dá uma pausa e atente por esta frase que eu vou dizer para você aqui. Você acha, você entende que motivação está ligado ao estado emocional de uma pessoa? Você acha que a motivação está ligada ao estado emocional de alguém? Se a pessoa ela está emocionalmente bem, ela está motivada. Se ela não está emocionalmente bem, ela não está motivada. Você acredita que é assim? O que tem a ver com o versículo 4 que nós lemos aqui? Vou ler de novo o versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Existe uma característica dentro do ser humano, várias características, mas existe uma característica dentro do ser humano que tem a ver com o assunto em questão que nós estamos abordando, que faz parte da nossa natureza, que é chamado de emoção. Ok? E as nossas emoções, eu faço a seguinte pergunta para você: quem é que tem controle absoluto sobre as emoções? Quem é que tem controle absoluto sobre as emoções? Não tem ninguém que tem controle absoluto sobre as suas emoções. Portanto, aqui vai um entendimento para a gente. Já vou voltar para o versículo para a gente entender isso com mais detalhe. Portanto, nós temos mais uma questão para a gente aprender sobre isso, que é o seguinte: se nós formos se nós formos buscar motivação baseado no que nós sentimos, você está indo para um caminho totalmente frágil e um caminho que você na verdade está andando por uma areia movediça. Você está sobre uma areia movediça. Sabe por quê? Porque se chegar uma criança agora aqui, uma criança, e chegar aqui perto de mim e olhar e me dar um sorriso e falar assim, e me chamar de tio, rapaz, isso mexe comigo. Ao mesmo tempo, se você for para um
Você está na sua casa e de repente você recebe um telefonema que algum ente querido seu faleceu. Não vai mexer com você? Percebe que inclusive então as nossas emoções, ela tem raiz que faz com que ela exploda. Para que a nossa emoção seja produzida, ela precisa também ser o quê? Ela precisa ser estimulada. E tudo na vida, em diversas circunstâncias da nossa vida, vai estimular as emoções das pessoas. Muitas coisas na vida são estimulantes das emoções das pessoas. Detalhes e mais detalhes na vida estimulam acontecimentos, pensamentos, estimulam a emoção de alguém. Ok? Então, olha o que o versículo 4 diz: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Deus, quando nos ordenou as Escrituras, quando nos trouxe a revelação da sua palavra, foi para que nós as observássemos, para que nós as lêssemos, para que nós a entendêssemos, para que nós investíssemos tempo em leitura, em compreensão, em assimilação. Em primeiro lugar, porque é a vontade dele, é a vontade de Deus. E em segundo lugar, que vai ser para o nosso bem. Percebe? Portanto, quando nós buscamos entendimento das Escrituras, buscamos orientação das Escrituras e diligentemente nós buscamos entendimento da Bíblia, o que você está fazendo de fato? Em primeiro lugar, é que você está obedecendo o mandamento de Deus. Você está cumprindo a vontade de Deus. Em buscar o entendimento da sua palavra. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus para o ser humano. Portanto, você está fazendo a primeira coisa certa. Querendo fazer a vontade de Deus. Segundo ponto. Você está fazendo, sabe o quê? Você está fazendo com que, com o investimento deste tempo no estudo das Escrituras, no entendimento da vontade de Deus, você está dizendo para você, ao mesmo tempo, o seguinte: quem manda em mim é o Senhor. Quem me conhece é o Senhor. Quem me impulsiona é o Senhor. Quem me direciona é o Senhor. Quem me admoesta é o Senhor. Quem me corrige é o Senhor. Quem me alegra é o Senhor. E as suas emoções? Não, elas vão continuar existindo comigo. Só que as suas emoções estarão o quê? Submetidas à vontade de Deus. Portanto, à medida que você investe diligentemente em aprender de Deus o que Deus quer para você, tenha certeza absoluta, que vai acontecer com você automaticamente aquilo que o apóstolo Paulo disse, que é o que nós temos que fazer com a nossa vontade, que nós temos aprendido isso desde o primeiro vídeo, que é o que nós temos que fazer com a nossa vontade: crucificar a nossa vontade. E o que é crucificar a sua vontade? É você dar razão a Deus, a sua palavra, e buscar diligentemente em Deus, na sua palavra, a direção para a sua existência, para o seu interior. É isso. E você, quando busca essa relação com Deus, com a sua palavra, automaticamente,
vai se criando em você uma nova mente, como lá em Romanos 12. Renovai-vos o vosso entendimento, renovai a vossa mente, pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É assim que nós vamos conseguindo fazer com que busquemos um caminho centrado na palavra de Deus, com orientação de Deus, e você vai se tornando uma pessoa que mais desvinculada de ser levada e ser conduzida pelas emoções. Isso é algo natural que acontece com todas as pessoas que investem tempo e dedicação na leitura bíblica. Isso é natural, é consequência. É consequência. Ok? Então, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Portanto, a partir do momento que você busca a orientação de Deus, tudo aquilo que vem à sua mente, tudo aquilo que vem à sua mente, vai encontrar aqui um anteparo. Sabe o que é um anteparo? Um anteparo é como se fosse uma tela. Uma tela, você vai jogar uma bolinha de golfe, você está fora do ambiente do jogo de golfe. E aí você tem aquela grade ali que protege. E aí jogaram a bolinha, a bola caiu lá, chegou na sua mão. Aí você pegou a bolinha e jogou. A hora que você jogou a bolinha, bateu naquela grade. O que é aquela grade? É um anteparo. Tudo que vier à sua mente vai encontrar um anteparo. Que anteparo é essa? Nova mente de Cristo, que está sendo formado em você todo dia pela leitura da palavra. É Deus colocando em você o quê? A mente de Deus. A mente de Deus. A mente de Deus. A mente de Deus. Vai formando em nós a mente de Deus. Ok? Muito bem. Portanto, é através das Escrituras que nós vamos compreender. E você vai ter entendimento suficiente para explicar para alguém o que é motivação. Você vai ter entendimento suficiente para dar uma aula sobre motivação que você quer para qualquer um. Conhece alguém que está com problema com motivação? Você vai dar uma aula para ele o que é motivação. E ele vai ouvir isto e com graça de Deus, com misericórdia de Deus, com bondade de Deus, através do convencimento do Espírito de Deus, ele pode ser, com a graça de Deus, chamado por Jesus. E Deus imprimir na alma dele o que é motivação. E a partir daí, nunca mais na vida ele vai se preocupar com esse assunto. Porque vai estar resolvido definitivamente na história dele. Tá bom? Vamos lá. Versículo 5. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Olha que Davi falou. Oxalá, pudera. Que o Senhor Deus possa fazer isso. O quê? Que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a eu poder observar os seus estatutos. Então Davi sabia de quanto era necessário o estatuto de Deus, a leitura da palavra de Deus, o alimentar da vontade de Deus, da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque segundo, você carece dela. Você carece dela. Como a árvore carece lá de todos os seus nutrientes, que é a motivação dela, você tem a motivação. Não é isso? Estamos chegando lá. Ok? Muito bem.
Então não ficaria eu confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Olha o que Davi falou no versículo anterior. Oxalá, que o Senhor Deus queira que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Aí o que Davi está dizendo, eu buscando o entendimento da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, o meu caminho que eu estarei andando, estarei traçando caminhos retos. Não ficarei confundido, mas estarei andando por caminhos retos, caminhos perfeitos dados por Deus para eu andar. Inclusive, você sabia que o caminho que Deus deu para os crentes andar é um caminho que já está pronto? Como é que é? É o caminho que já está pronto. Quem fez o caminho para o crente andar? O Senhor Deus já fez desde a eternidade passada. Já. A Bíblia fala sobre isso. Que Deus nos chamou para andarmos nos caminhos que já está pronto. No caminho que o Senhor já preparou para que nós andássemos nele. Caminho que Deus já preparou para que nós andássemos nele. Caminho de Deus para o crente já está pronto. E à medida que o crente vai lendo as Escrituras, ele vai entendendo qual que é o caminho do Espírito, que é o caminho de Deus. Portanto, o caminho de Deus já está pronto, já está tudo feito. Já está pronto o caminho. Deus já fez tudo. A nossa parte agora é buscar nele a direção, para andar no caminho que ele já preparou. Ok? Vamos lá. Então não ficarei eu confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Olha só. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Louvar-te-ei com retidão de todo o coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Percebe que o homem que Deus falou, que o Senhor Deus falou, que era o homem que segundo o coração de Deus, ele não tinha em si mesmo entendimento que já era um homem pronto. Não tinha, não. Ele não entendia que já era um homem pronto. Não. Olha o que ele está dizendo aqui. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Davi sabia que Deus é uma fonte inesgotante. Como está escrito lá em João 14:4, que quando o crente, quando o filho de Deus é filho de Deus, dentro dele que é uma fonte de água viva que transborda para a vida eterna. É Deus habitando no crente, vivendo no crente. E o crente vai o quê? Vai crescendo, vai transbordando, cada dia vai jorrando água, vai aprendendo mais da sua palavra e vai jorrando água, a força das águas dentro dele vai crescendo uma corrente, vai crescendo de uma poça d'água, passou agora para uma quantidade maior de água, daqui a pouco virou um rio, daqui a pouco virou uma cachoeira, e até o final da vida ele vai estar transbordando como uma fonte de água viva e jorrando para a vida eterna. Davi sabia disso. Jovem, você que é jovem, e você está nesse ponto, em dúvida, buscando entendimento o que é motivação, qual motivação que você quer para a sua vida, o que você quer fazer da sua vida, o que você quer ser na sua vida, por onde você quer ser na sua vida. Olha o que Davi escreveu para você, inspirado por Deus. Como purificará o mancebo, ô jovem, como purificará o mancebo o seu coração?
observando-o conforme a tua palavra. Jovem, como você purificará o seu coração? Observando a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como o alimento mais importante da sua vida. Porque é o alimento que vai te dar tudo aquilo que você precisa para a sua existência. E em primeiro lugar, porque é a revelação de Deus para você, jovem. De que Deus se importa com você. Que o Senhor Jesus Cristo se importa com você. E Ele tem para você alimento todo dia. Quando você acorda, você tem alimento. Quando você vai dormir, você tem alimento. Ok? De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Olha como o salmista vivia. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. De todo o coração te busquei. Não me deixe me desviar dos teus mandamentos. Onde estava os ingredientes necessários para a alma de Davi? Onde estavam os ingredientes necessários para a alma de Davi? Escondi a tua palavra no meu coração. Davi. Vou ler o versículo anterior que ele descreveu. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Davi mostrando o quanto ele buscava o Senhor e o quanto ele tinha necessidade de buscar a Deus. E não queria, e pedia para o Senhor, Deus, não me deixe me desviar dos teus mandamentos. Olha o que ele escreveu depois. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha esta informação aqui. Alguns minutinhos atrás nós tratamos da questão, falei da questão da emoção. Não é isso? Que muita gente está achando que motivação é tudo aquilo que eu falei agora há pouco atrás. Não tem nada a ver com motivação. Inclusive as pessoas só estão buscando isso que elas acham que é motivação, porque quem está predominando sobre elas é a emoção delas, que elas não conseguem lidar com suas emoções, porque não está preparado, o que? A raiz dela não está no local onde os ingredientes que precisam fazer com que ela perceba que ela já tem tudo o que ela precisa no que diz a respeito à motivação, ela não tem ainda, ela não percebeu ainda. É um degrau na vida de cada um. Uns crescem em tempos diferentes, aprendem em tempos diferentes. Ok? Mas Davi aqui, o que eu estou querendo dizer agora, nós estávamos tratando sobre emoção. Olha agora aqui. Veja se isso aqui tem alguma coisa a ver com emoção. Presta atenção. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual era o objetivo que o texto está dizendo, pelo qual Davi
escondia a palavra de Deus no seu coração? Porque Davi não queria pecar contra Deus. Tem a ver com tem a ver com o que a gente está falando até agora, desde o primeiro vídeo até agora? Davi escondia a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus, para não pecar contra o Senhor. Outro aspecto da motivação que a gente precisa aprender. Motivação verdadeira e o sentido correto de motivação nunca terá ligação propriamente dita com você mesmo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vou repetir. Motivação de fato, motivação verdadeira, conceito correto e verdadeiro de motivação não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o sentido que você tem para você. Não tem. Vou ler novamente. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A partir do momento que compreendemos o que Davi está dizendo, o salmista, de que o desejo, a vontade de agradar a Deus, quando isto fizer parte em primeiro lugar da nossa vida, da nossa existência, o conceito de motivação se resolve. Se resolve. Quando passamos a amar a Deus e buscar a vontade de Deus e nos preocupar em agradar a Deus, em primeiro lugar, o conceito de motivação na nossa vida se completa, se resolve e se entende. E a partir daí você consegue explicar para quem você quiser o que é motivação, o que é ser uma pessoa motivada. Percebe? Deixa eu te contar uma coisa aqui baseado nisso. Você conhece a palavra publicidade? Conhece a palavra marketing? Conhece, né? Hoje em dia, principalmente. A palavra publicidade e a palavra marketing, essas duas palavras, olha só, a palavra publicidade e a palavra marketing, essas duas palavras, elas estão vinculadas a um único objetivo. Atingir o seu objetivo. Ok? Então, publicidade e marketing está vinculado, essas duas palavras, a um único objetivo, que é o que? Atingir o seu objetivo. E qual é este objetivo? Qual é o objetivo da publicidade e do marketing? É fazer, é enxergar, é buscar com luz, com um holofote o mais claro possível, enxergar onde está o ponto em que tem que ser tocado na mente das pessoas, para que você possa conseguir a atenção delas e mexer na emoção dela, para que você possa dar para ela
e muitas das vezes até o que ela não quer. Esse é o papel da publicidade e do marketing, que é usado hoje, na grande maioria das vezes. E vai ser por intermédio do que? Vai ser através do que se consegue isso através da publicidade e do marketing? Através de entender o comportamento humano, através de entender como se pode fazer com que você, eu ou qualquer um possa aderir àquilo que eles querem te oferecer em troca de um dinheiro, em troca de um pagamento. Ok? Então, assim, isto é errado? Óbvio que não. Você conhece alguém que faz alguma coisa na vida sem ter que vender alguma coisa? Não, claro que não. Mas a questão que estou objetivando aqui, que estou analisando aqui, é motivação. Percebe que tudo na vida tem a ver com motivação? Tudo na vida tem a ver com motivação. Portanto, não existe ninguém que não tenha motivação na vida. Portanto, esta ideia que você ouve muitas das vezes alguém falar assim, fulano de tal, ele está assim porque ele não está motivado. Aquela fulana ela está assim porque ela está sem motivação. Fulano de tal está daquele outro jeito porque ele precisa ser motivado. Negativo, essa informação está errada. Todo ser humano, independentemente do estado que está, ela está sendo motivado por alguma coisa. Percebe? Não existe. Uma pessoa que está com grandes problemas em vício está sendo motivada por alguma coisa. Uma pessoa que está galgando passos para construir o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, está sendo motivada por alguma coisa. Uma pessoa que está alheia a determinados assuntos, porque ela está motivada por alguma coisa. Tudo tem motivação. Motivação está está na vida de todos os seres humanos. Não existe ninguém no planeta que não tenha motivação. Portanto, precisamos entender o conceito certo das coisas. Ok? Por que eu quero dizer agora para você aqui, nós estávamos falando de emoção até agora. Mas olha aqui, quando Davi falou assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que está sendo demonstrado neste ponto aqui? Sabe o quê? Que a partir do momento que uma pessoa ela tem a experiência de experimentar o que é certo, presta atenção, a partir do momento que uma pessoa teve a experiência de experimentar o que é certo, sabe o que vai acontecer? A partir de agora ela sabe tudo que é errado a respeito daquele assunto, porque ela sabe o que é certo. Portanto, aqui diz aqui, Davi falou assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi sabia quem era Deus, ele conhecia quem era Deus. Portanto, sabe como era a vida de Davi? Davi era, como o apóstolo Paulo fala na sua carta, também lá em Romanos, que diz, Romanos 12, que diz o seguinte, que nós devemos ter um culto racional. Um culto racional. Culto racional. E você tem um culto racional, ou seja, você entender as coisas de Deus, você cultuar Deus, você se relacionar com Deus, você viver em Deus da forma como Deus quer que você viva e como quer que todos nós vivamos, que é o culto racional. Portanto, a partir do momento que nós vamos às Escrituras e buscamos entendimento nas Escrituras com a ajuda do Espírito Santo,
Você vai desenvolvendo, como diz, a mente do Senhor Jesus Cristo. E você vai tendo uma mente racional. Você vai desenvolvendo a mente de Deus, uma mente racional. Por que racional? Porque uma mente racional só pode ter uma pessoa que vai buscando a orientação das Escrituras. São das Escrituras, conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque tem um caminho do Espírito que conduz à vida e paz. E tem um caminho da carne, que é o caminho do homem, que conduz à perdição. Percebe agora então que o conceito do que é mente racional é bastante mais elevado do que se pensa que é ter uma mente racional na vida? É? Portanto, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, é que tem que ensinar o homem a respeito dessas coisas. É a Bíblia que tem que ensinar o homem a respeito dessas coisas. Porque essas coisas têm a ver com espiritualidade. E espiritualidade, se não passar pela Bíblia, não é o que Deus quer. Você pode encontrar pessoas te dar um treinamento sobre espiritualidade, usando a palavra espiritualidade num contexto de espiritualidade no que diz respeito ao espírito dominante do pensamento que se conduz a determinado grupo. Espiritualidade da Bíblia não é isso. Não. Essa espiritualidade muitas vezes que ensina por aí, que tem até uma boa intenção, na verdade ela está fora das Escrituras. Espiritualidade não é isso. Espiritualidade é andar no caminho do Espírito. E andar no caminho do Espírito precisa conhecer o caminho de Deus. E para conhecer o caminho de Deus tem que conhecer a Bíblia, tem que ler as Escrituras, tem que buscar entendimento das Escrituras. Não tem outro jeito. E portanto, a partir daí, o que acontece para você vai se fundamentando de verdade os conceitos que a Bíblia quer que você tenha a respeito de todos esses assuntos: razão, emoção, motivação, determinação, vontade. Coragem, medo. Tudo isso a Bíblia trata sobre esses assuntos. Nas cartas paulinas e de outras formas também que você encontra em várias outras passagens. Portanto, é a vontade de Deus que nós conhecemos a sua vontade. Ele nos deu a sua vontade, ele nos revelou a sua vontade, tem revelado a sua vontade para nós. E como é que a gente vai aplicando isto agora na nossa vida material, na nossa vida diária? Primeiro ponto. Deixa eu ler aqui, deixa eu ler esse versículo aqui. Versículo 33. Versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-los-ei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus caminhos, porque nela tenho prazer. É este ponto aqui que eu quero abordar agora, sobre como nós devemos buscar entendimento das Escrituras e aplicar isso na nossa vida prática diária. É essa palavrinha nesses versículos aqui, que é o seguinte, vou ler novamente. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer.
Se você chegou nesse vídeo aqui, você não vai saber disso que eu vou falar agora, mas todos que já assistiram os vídeos até agora aqui, já entendeu até, eu acho que se prestou atenção nos outros vídeos, já entendeu, já tem a resposta. Perdão. Que é o seguinte: você é ser humano, você 99%, é uma forma pedagógica de falar, né? Não tem isso matematicamente como provar isso. Mas, né? Quem sabe, de repente tem, tô brincando. Mas, e na grande maioria dos casos, tudo que nós fazemos é por um único motivo, por prazer. Tudo. Até uma pessoa que aparentemente está se fazendo mal, ela está se fazendo aquilo por prazer. O quê? A Bíblia ensina isso. A psicologia não, mas a Bíblia ensina isso. Ok? Inclusive as pessoas que fazem até próprio mal para si, estão fazendo isso por causa de prazer. É? Como é que chama esse prazer? Amor próprio. Se você já assistiu desde o primeiro vídeo até aqui, você já entendeu. Ok? Então, se o homem natural, que eu ando no caminho do homem, no caminho da carne, ele busca fazer aquilo que agrada segundo o seu coração, conforme a sua concepção, conforme o seu entendimento, conforme o sentido que ele deu, conforme a abstração que ele conseguiu fazer da vida e chegou a essa conclusão, e ele vive assim, ele está fazendo porque ele entendeu que esse é o caminho certo, portanto ele está fazendo porque o prazer dele é esse. Ele percebeu que aquilo é bem, e que para ele é bom, e ele sente bem em fazer aquilo, e está indo para esse caminho. Por isso que ele está indo por esse caminho. Por que alguém se preocupa tanto com dinheiro? Tanto com dinheiro. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós já vimos isso. Por que alguém se preocupa tanto com a reputação? Por causa do valor próprio que ele tem dele mesmo. E a Bíblia te chama a se preocupar com sua reputação? Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Que você deve se preocupar com sua reputação. Em nenhum lugar. É o contrário. O único lugar praticamente onde a Bíblia no Novo Testamento fala sobre reputação é quando teve uns problemas lá com a administração lá na igreja e precisava socorrer algumas viúvas, algumas pessoas lá e tal. Os apóstolos falaram assim que deveriam, olha, chamou os presbíteros e falou assim, ó, separe alguns homens aí, em primeiro lugar, cheios do Espírito Santo e de boa reputação para cuidar dessas coisas. O texto lá, o contexto não está dizendo que aqueles que tinham boa reputação, eles tinham boa reputação porque eles se preocupavam com sua reputação. Não. Eles tinham boa reputação porque eles andavam buscando a vontade de Deus na sua palavra. Portanto, eles não tinham preocupação com reputação. Porque eu vou te dizer uma coisa, toda pessoa que tem grande dificuldade com reputação, escreve isso aí para você nunca mais esquecer. Toda pessoa que tem muita dificuldade com si mesmo, com a sua imagem perante a sociedade, com o que as pessoas pensam a respeito dela, é uma pessoa que vela muito pela sua reputação. É uma pessoa que ela tem um valor próprio muito grande. É uma pessoa que ama muito a si mesmo. Ela é uma pessoa que ama muito a si mesmo. Se tem alguém importante para ela, é ela mesma. Nunca ouvi falar isso. Eu imagino que sim. A gente sempre ouve falar de reputação, como sendo, de buscar reputação como sendo uma coisa extremamente boa. Mas é o contrário. A pessoa de fato que quer andar pelos caminhos retos, conforme a Bíblia, não é alguém que vai buscar reputação, não. É alguém que vai se preocupar com a sua integridade. Integridade é aquilo que Deus sabe quem você é.
Reputação é a que as pessoas pensam que você é. Tá vendo como é que a publicidade e o marketing conseguem angariar tantos fundos? Você quer ficar rico? Milionário? Rico? Milionário? Quer ficar rico, milionário? Rico e milionário? Invista em aprender como causar cócegas na reputação das pessoas. Você vai conseguir tanta gente seguindo que você nem imagina. Você vai fazer das pessoas o que você quiser fazer. Você vai tirar delas o que você quiser tirar. Beleza? A base da publicidade e do marketing é isso daí. E nenhum publicitário, nenhum marqueteiro vem me dizer o contrário, porque sabe que é verdade que eu estou falando. Ok? Muito bem. Então, é isso. Davi sabia que ele tinha prazer na lei de Deus. E, portanto, a pessoa que busca prazer na lei de Deus, a pessoa que tem conhecimento da lei de Deus, que se preocupa com a lei de Deus, que entende o quanto Deus o ama, o quanto que Deus o quer bem, o tanto que Deus o cuida, o quanto Deus zela, o quanto que Deus é bondoso, caridoso, amoroso, um Deus que faz favor o tempo todo. Uma pessoa dessa não vai estar preocupada com reputação, ela vai estar preocupada com integridade. Por que integridade? Porque ela vai querer agradar a Deus. O objetivo, o foco principal na vida dessa pessoa é agradar a Deus, é conhecer mais a Deus, se envolver mais com Deus, querer fazer a vontade de Deus, querer ser instrumento de Deus, querer ser vaso de Deus, ferramenta de Deus. E não vai querer ser ferramenta importante também não. Quem está se preocupando em querer ser ferramenta muito importante, porque está preocupado com reputação, não entendeu nada ainda. Escreve no Google aí, digita no Google aí. Muitas coisas vocês vão procurar aí a respeito de várias questões e mensagens e tal, sobre essa questão de buscar o caminho de Deus. Você vai ver. Vai assistir, você vai ver. Muita coisa está vinculada com marketing, com publicidade, com vontade humana e com vontade do homem. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Não tem nada a ver. Portanto, este é um outro detalhe que eu gostaria que você soubesse. Toda pessoa que está preocupada com motivação, que não entendeu ainda a motivação e que está constantemente buscando de alguma forma ou outra querer melhorar o seu estado emocional, é uma pessoa que tem uma grande preocupação com a sua própria reputação. Simples assim. Simples assim. O que vão pensar de mim? Será que estão me vendo bem? Será que eu estou causando uma boa impressão? Alguém pode dizer, poxa, mas um crente nunca deve se preocupar em causar uma boa impressão? Não, nunca. A Bíblia não chama ninguém, nenhum discípulo de Jesus, para criar, nem ficar preocupado em criar nenhuma boa impressão em lugar nenhum. Não. Então, nós temos que, se você está buscando uma motivação e chegou nesse ponto e já começou a entender o que é motivação, eu acredito que você a partir daqui vai estar dando um passo bem grande para que você possa, todo dia, pouquinho em pouquinho, de andar em andar, no entendimento, na compreensão das Escrituras, a entender que se você já experimentou o quanto o Senhor é bom, você já tem toda a motivação necessária para percorrer o resto da tua vida terrena até o seu último suspiro, sem nenhum problema com motivação, porque esse assunto já está resolvido na sua alma. Ok?
Muito bem? Basicamente era isso que eu gostaria de trazer para os amados, para os amigos, sobre a questão da motivação. Tá? E para finalizar, um texto muito conhecido, para finalizar com um texto bastante conhecido de todos, acredito eu, muita gente conhece, né? Gostaria de ler aqui com os amigos, muito conhecido esse texto. No livro de João, o apóstolo João escreveu no capítulo 14, no versículo 6, o Senhor Jesus Cristo disse assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse-lhe Jesus. O texto aqui está abordando sobre o Senhor Jesus dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o caminho para tudo. Hein? Para tudo. E a verdade de tudo. E a vida em tudo. Está com problema nas suas finanças? Está com algum problema na questão de trabalho, não ter emprego? Está com problemas em relacionamento interpessoal em casa ou com alguém? Está com problema em... sei lá qual foi o problema. Quem que não tem problema? Saiba de uma coisa. Você não precisa buscar motivação para você resolver. E nem saber como passar por essas coisas. Se você já experimentou o quanto o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque esta motivação já está dentro de você. Esta motivação, esta seiva, este ingrediente já está dentro de você. Esta motivação chama-se Jesus Cristo. O Cristo de Deus, o ungido de Deus. Não existe nenhuma possibilidade, não existe nenhuma possibilidade de um crente ter que buscar motivação para o que quer que seja na vida. Não existe essa possibilidade. Porque esta motivação já habita em você, vive em você. O que nós precisamos fazer é buscar a orientação desta motivação que é Cristo. Buscar a orientação dele, ajuda dele, graça dele, andar nele, obedecê-lo, arrependermos quando for necessário. Porque certamente já temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos, os crentes já têm. Tudo. Amém? Espero que com graça de Deus você receba essa palavra com graça de Deus e que o Senhor Jesus Cristo abunde em você o crescimento desse entendimento, que o próprio Senhor Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que te ajude nessa caminhada. Como diz a palavra, os dias são maus. Sim, os dias são maus. E como são maus. Mas como diz também a sua palavra, aquele que está em nós é mais poderoso do que aquele que está lá no mundo. Não é verdade? Aquele que está em mim é mais poderoso daquele que está no mundo. E aquele que está em mim é mais poderoso do que eu. Aquele que está em mim é mais poderoso que as circunstâncias. Aquele que está em mim, que está em você, é mais poderoso com um acaso, é mais poderoso que a dúvida, é mais poderoso que a incerteza, é mais poderoso com as faltas de respostas, inclusive, que muitas das vezes não temos. E aqui também vai mais um entendimento para nós. Essa ideiazinha que perscruta, que se propaga na internet, nos arraiais religiosos,
que dúvida, que não ter respostas, isto faz mal, isso é mentira. Não ter respostas não tem nada a ver com fazer mal. Você lidar com essa situação é que vai definir como é que você vai se sentir ou não. A Bíblia nos dá respostas para todas as coisas? Não. A Bíblia tem resposta para todas as questões espirituais? Não. Não, não. A Bíblia tem respostas para todos os problemas? Não. Mas todas as respostas que a Bíblia tem, elas são suficientes. Suficientes. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ok? Para finalizar, gostaria de falar com você. Para finalizar, gostaria agora, para finalizar mesmo, gostaria de dizer para você isto aqui, gostaria que você meditasse sobre isso que eu vou falar. É uma questão minha isso, tá bom? Mas gostaria de compartilhar com você. Sabe o que eu poderia colocar no final desse vídeo aqui, para fechar esse vídeo? Como 99 ou 100% talvez dos que querem motivar as pessoas fazem. Sabe o que poderia fazer? Colocar um vídeo para mexer com as suas emoções, com fundo musical, uma música, fazer você chorar. Hein? Percebe? Percebe? Mas como você já aprendeu que motivação não tem nada a ver com isso, então o nosso vídeo está praticamente por encerrado. Sabendo que você já tem a motivação que você precisa. Portanto, a partir de aqui, nunca mais na sua vida terá necessidade de se abordar sobre esse assunto motivação, porque Jesus Cristo é a sua motivação, ok? Ele que faz em nós, com graça dele, inclusive o você querer e o você realizar a conhecê-lo e andar com ele, ok? Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, que você tenha uma semana com a graça de Deus, abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Conduza os seus caminhos e saiba, Jesus Cristo disse, Senhor Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Senhor Deus abençoe.